Bem, hoje estou aqui para falar sobre cultura, história relacionada à educação e relacionada à cultura ah, afro-brasileira e a história e a cultura de matriz africana, né? No âmbito das escolas ou ambientes escolares. Portanto, estou falando com educadores. E é preciso considerar, então, se a gente pensar que a Lei 10.639 já cumpriu 20 anos, a 11.645 cumpriu 15 anos, e hoje temos aprovados o PNER, que é o Plano Nacional de Educação das Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. Isso tudo, essas leis foram necessárias, essa jurisprudência, pelo fato de que, após quase 4 séculos de escravidão e um pós-abolição em que o negro ficou subalternizado e invisibilizado, né, ele toda a educação se dava numa perspectiva eurocêntrica, né, ou seja, a cultura negra e a história do negro não era contemplada na por parte da educação nos ambientes nos programas escolares, né, nas curriculares, e tanto quanto também não tínhamos um material didático de qualidade, as bibliotecas também não contemplavam toda uma produção acerca da história africana e da história do negro, da história brasileira, e também sobre personagens históricos. Vale ressaltar que o Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias Nascimento, já lá reivindicava, por parte do Estado brasileiro, o reconhecimento da história e cultura negra e dos personagens negros que até então o Estado brasileiro no campo da educação não tinha esse reconhecimento, não contemplava, bem como desde o século XIX nós tínhamos várias leis eh, estaduais, né, que proibiam o negro do acesso à educação. E por isso que é necessário, então, a criação dessas leis, uma vez que o ambiente escolar, as escolas, sejam as redes de públicas, né, de ensino municipais e estaduais, públicas e privadas, ao não contemplar essa lei, a educação voltada à história africana e cultura africana e história afro-brasileira, se fizeram necessárias para implementar, uma vez que o espaço da escola é um espaço de constituição de sociabilidades, onde se tem um amplo universo social e simbólico plural, com uma diversidade étnico-racial e cultural, além que é onde se estabelece um processo de sociabilização e também de modelar subjetividades por parte do corpo, tanto docente quanto discente. Então, quando se aprovam, é para dar conta de que a história africana, uma vez que o Brasil ele recebeu um aporte de segmentos africanos que aportaram ao Brasil, naquele complexo processo do Atlântico Negro, né, porque foram corpos negros, foram pensamentos negros, foram siglos negros e de populações, de comunidades que já estavam vivenciando em grandes reinos, né, o reino do Mar e o reino do Gana, de Gana, o reino do Unidom Matamba, onde nós temos a personagem da Rainha Ginga, o reino do Congo. Então eram eles provêm de civilizações complexas, né. Hoje sabemos que a África, por exemplo, ela tem de 54 a 57 países e praticamente 1.200 culturas, com múltiplos dialetos e uma riqueza complexa. No caso da sociedade brasileira, nós recebemos, por parte da vinda desses africanos que foram escravizados no Brasil, um primeiro aporte de culturas banto, né, que é da África Ocidental, ali do Congo, pegando a Angola e parte do Moçambique, e depois nós tivemos também africanos que foram escravizados provenientes daquela área ali, Iorubá, do Benin, e que vão forjar algumas das manifestações que se dão na cultura afro-brasileira ou cultura negra, como queiro, né. Então, obviamente que essas manifestações que se dão e essa resistência que se dá ao longo num processo escravocrata, né, nós temos a construção de um conjunto de comunidades quilombolas, que eram vistas como comunidades negras rurais, outros autores trabalham como campesinato negro,
mas a despeito da grandeza que foi o Quilombo de Palmares, nós tivemos por todo o Brasil comunidades quilombolas que mantiveram e preservaram as suas cosmologias, as suas lógicas culturais, as suas práticas culturais, a sua relação com o ambiente, com o território cultural, e ao mesmo tempo também nas áreas urbanas nós assistimos à constituição de irmandades negras que lutaram por alforria, por preservar os valores da cultura negra, as famílias negras, ah, os clubes sociais negros, ah, também a capoeira e o samba, que vai forjar o samba, e também o conjunto das fongadas do jongo. Então, uma multiplicidade de manifestações que, na passagem do século XIX para o XX, que é o século passado, elas eram depreciadas e folclorizadas. Hoje, essas manifestações estão vistas como patrimônios até universais, patrimônios nacionais, como a capoeira, como as pangadas, enfim, como o carnaval, e, e isso vai constituindo essa cultura negra. Obviamente que também os professores eles têm que compreender que quando uma escola está situada num território negro, próximo a um território negro, um território cultural negro, seja ela quilombola ou não, a escola ela tem que tratar a diversidade nos seus currículos, no projeto didático-pedagógico e nas suas diversas linhas curriculares, nas diversas disciplinas, contemplando a cultura negra não tão somente de uma forma folclorizante, enfim, no caso como contemplando o Dia do Índio, por exemplo, no caso das comunidades indígenas, né? Mas sim, as culturas indígenas podem ser trabalhadas ao longo dos anos, como também os negros não teria tão somente o 13 de maio, o dia da abolição, quanto o dia 20 de novembro, que é o dia que celebrado Zumbi do Palmares, hoje considerado feriado nacional. Na verdade, como eu sempre digo, a gente, e dizendo até poeticamente, né, que a gente, enquanto negro, a gente não quer tão somente um dia 20 de novembro, nós queremos o 20 de novembro em cada mês do ano, para dizer que a cultura, a temática negra, ela pode ser trabalhada a partir dos livros didáticos que vêm sendo produzidos, pelos materiais didáticos que vêm sendo produzidos, pela vigorosa literatura negra ou afro-brasileira que vem se fortalecendo também no âmbito da sociedade brasileira, e obviamente que as escolas têm que mapear ah, quem são os personagens principais que se constituem no território, no entorno dessas instituições escolares, da história da própria comunidade, seja ela periférica, seja ela quilombola, e trabalhar com as memórias, a história dessas comunidades, fazer com que o aluno negro consiga se ver contemplado e referido na sua cultura e na sua identidade. Ao mesmo tempo, as instituições escolares ela tem que procurar trabalhar também em combater as dinâmicas, os processos de racismo, de preconceito e de discriminação social, sobretudo procurando ressignificar ou modificar, por exemplo, as visões estereotipadas, depreciativas em relação ao negro, com projetos que possam valorizar a identidade, a estética, a cultura, os valores cosmológicos, ambientais e paisagísticos, enfim, que provém desse segmento que é constituinte da sociedade brasileira. Vejam que a Constituição Federal de 1888, nos artigos 215 e 216, ela reconhece como um dos segmentos fundantes da sociedade brasileira as matrizes afro-brasileiras, junto com as indígenas e as europeias. E tem esse reconhecimento. Depois também com o decreto 5.000, agora não me recordo muito bem, mas reconhece o patrimônio cultural e material associado à cultura brasileira também. E no que tange as comunidades quilombolas, eu gostaria de referir também, nas áreas onde existem comunidades quilombolas, que esse direito ele veio ocorrer tão somente com a Constituição Federal de 1988, com o artigo 68, que dava o direito à titularização da terra e ao reconhecimento da sua cultura, do seu modo de vida, como sociedades que existiram ao processo de escravização e ao preconceito racial e se mantiveram enquanto comunidades coesas, fortalecidas do ponto de vista
da autoestima, do reconhecimento, do autopertencimento, da autoidentificação, que são essas comunidades quilombolas. Por sua vez, também as escolas devem reconhecer que o negro, enquanto sujeito social, como enquanto cidadão que reivindica uma inserção no mercado de trabalho, modo afirmativo, e no campo da educação também, ele tem que ser reconhecido pela escola, nessa dinâmica, nesse processo de uma educação e cidadania de qualidade. Porque no pós-abolição, quando nós tivemos a abolição, que foi um documento que teve uma página em que o negro não recebeu terras, ele não houve uma inserção do negro no mercado de trabalho, no campo da educação, ele ficou à margem, ficou marginalizado, e no pós-abolição, no quadro de invisibilidade, tão somente essa lei que veio a ser aprovada na Constituição de 1988, que criou uma primeira jurisprudência e uma condição de cidadania. Então, é preciso que a escola, as direções, o corpo docente, corpo discente, os trabalhadores em educação e a comunidade, do modo geral, a própria escola, ela tem que lançar o seu olhar para o entorno, ir digamos assim, em direção às comunidades e os segmentos nos seus territórios e poder se apropriar de elementos que possam servir para temáticas e materiais didáticos pedagógicos que provêm das práticas culturais, da visão de mundo, da lógica cultural dessas comunidades. Só assim um aluno negro e uma aluna negra, um aluno indígena, ah, enfim, ele vai poder se sentir inserido, vai poder se sentir pertencendo, digamos, àquele ambiente escolar, quando aquela escola reconhece a partir da didática, mas e também na ideia do acolhimento, porque também é uma questão de que o ambiente escolar, seja na sua estética, na pintura, em painéis, em imagens que possa colocar e que o negro possa se ver do modo afirmativo, né, que é o que se quer. A gente não tem que combater também toda e qualquer forma e atitude de preconceito que se instala na escola, fazendo ações junto aos alunos, junto aos professores, de programas de educação antirracista, né. Dá também a formação ao professor e dá também formação também ao conjunto no caso da pais e mestres e os alunos, para que modifiquem essas percepções tão depreciativas e estereotipadas acerca do outro. Na verdade, se a escola ela acolhe uma ampla diversidade étnico-racial cultural, ela tem que fazer com que os integrantes de uma escola possam estabelecer o processo de empatia, de ir ao encontro do outro, compreendendo quais são as suas lógicas culturais, as suas visões de mundo, e assim passar a compreender o outro. E dessa forma também, quando tu vai ao encontro do outro, e é preciso ressaltar que o homem, na civilização humana, o homem é um ser que ele produz constantemente, e isso é a qualidade e peculiaridade do ser humano, a diferença, né. E nesse sentido também os segmentos afrodescendentes, eles são diferentes daqueles que têm uma matriz europeia ou uma matriz indígena. O que se presume é que se haja uma relação dialógica e de empatia e de equidade, em que não haja uma relação hierárquica, em que uma cultura ou um segmento possa se sentir superior ao outro, ou antes pelo contrário, é que se possa ter produção de conhecimentos, de uma relação dialógica de troca de saberes históricos, culturais, sociais, entre os grupos que estão dentro do ambiente escolar e mesmo não escolar. Posto isso, o que eu poderia sugerir é que o corpo docente, os professores e o corpo diretivo de uma escola, quando for organizar, estabelecer o projeto político pedagógico, ele deva necessariamente incluir esse reconhecimento em relação à questão da diversidade étnico-racial cultural, né, porque a diversidade ela está posta na sociedade, ela está posta no ambiente escolar, isso tem que ser traduzido
nas diretrizes curriculares, nos planos de aula, né, em cada disciplina e mesmo uma forma transversal, quando isso se fizer necessário ao longo do ano. E obviamente que as propostas também que se devem se colocar para a escola, é de também poder, enriquecer a biblioteca escolar, com aquisições de materiais que deem conta da história e cultura africana, a história afro-brasileira e também sobre qualquer dimensão, que é a dimensão estética ou de temas, né, como as comunidades quilombolas, irmandades negras, ou sobre o samba, sobre o carnaval, enfim, e também o negro no mundo moderno contemporâneo também, na inserção no mundo do do mercado de trabalho e da educação também, todas as áreas onde nas quais o negro e também, obviamente, as comunidades indígenas, enfim, e outros segmentos possam se afirmar enquanto cidadão com uma educação de qualidade, com equidade social e econômica.